feito. Então, assim, essa junção, essa união entre associação e empresa, até entregarmos o chacreamento para vocês, eu acho primordial, né? Dificilmente conseguimos conversar com mais de 400 pessoas ao mesmo tempo. Então, é necessário, um dos pontos necessários da criação da associação é esse inteirinho para podermos ter contato e podermos conversar de forma eficiente e profícua. Então, assim, é normal e natural que desentendimentos venham a acontecer, que discordâncias venham a acontecer, mas com bom senso, com conversa, tudo se ajeita. Uma certeza eu tenho, acho que é a única certeza que eu tenho em relação ao Belo Vale. Não vai ser 100% para todo mundo, porque um quer de um jeito, outro quer de outro jeito, então é necessário ter o bom senso para que a maioria, né, ou aquela questão seja sanada, certo? Então, assim, a discussão é natural e até vale a pena, é onde tiramos lições e onde aprendemos com o luto. Então, é isso, viu? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui agora, acho que estamos com mais de 70 pessoas, agradeço muito a confiança na compra do Belo Vale, e podem ter certeza, tudo aquilo que está em contrato, tudo aquilo que foi conversado, e lhes garanto, algo ainda mais do que foi colocado em contrato será feito, certo? Então, fiquem tranquilos, fiquem com o coração apaziguado, porque tudo que foi prometido a vocês em contrato será cumprido dentro do prazo estabelecido, ou muito provavelmente antes, tá certo? Bora continuar aqui com o Júlio para a gente já dar início à criação do estatuto da associação. Pessoal, aguarda só um minutinho aqui, acho que o computador dele teve uma pequena dificuldade. Júlio, pode começar aí, viu? Marivaldo Meira, por favor. Oi? Marivaldo Meira. Marival Meira, está presente? Presente. Marival está presente, Júlio. Presente. Não, eu acho que ele levantou a mão lá e aí sinalizou para falar, por isso que ele está... Você quer falar alguma coisa, Marival? Não, acho que eu apertei no microfone que eu apertei errado. Ah, tranquilo, sem problema. O microfone. Já fiz isso também, viu? Pronto, gente. Estava conversando aqui com o desavisado, que também, para você ver que está na reunião, está entrando agora, Rodrigo. Pessoal, como eu tenho falado, como tinha falado antes, a associação é de vocês. O que eu venho fazer aqui é instruir, dar os primeiros, ensinar vocês a dar o primeiro passo, no caso. Demival pediu para falar aqui. Pode falar, Demival? Boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo? Então, boa noite a todos. Eu queria tirar uma informação. Gostaria de saber quanto tempo vai levar para a gente poder ter água e para a gente começar a construir, ou fazer muro, ou fazer alguma coisa parecida já no terreno. Porque o terreno, pelo que a gente viu, tem certas coisas que a gente precisa fazer, capinar, entendeu? Deixar pronto. Então, eu tenho tendência de fazer um muro, mas para fazer um muro, provavelmente eu vou precisar da água. E para mim poder fazer cercado, né? Cercar o muro, tudinho bonitinho. Aí eu queria saber quanto tempo vai levar para a gente poder ter água, para a gente poder ter um caminhamento desse, né? Essa é a minha dúvida, por enquanto. O Dermival, a gente lá, como eu te disse, a gente já está... O poço artesiano já foi aberto, a encanação do poço artesiano até o reservatório já foi concluída, a gente está na fase de construção do reservatório. Eu tive conversando com o engenheiro ontem a respeito, até para dar uma satisfação a vocês. Ele me disse que em torno de 30 dias o reservatório estaria no local, estaria pronto. Não vou dar para você esse prazo específico, com certeza, porque coisas fortuitas podem acontecer.
mas acredito eu que em 30 dias o reservatório vai estar concluído. Contudo, a gente precisa de mais 30 dias para curar o cimento, né? Então, seria em torno de 60 a 70 dias para o reservatório estar com águas para vocês já poderem utilizar, correto? Lembrando que isso é a água do reservatório, que futuramente será destinada única e exclusivamente para a área social, né? A água que vocês utilizarão será a água da Embasa, né? Que aí a gente não pode dar prazo de conclusão, o prazo que a gente pode dar é o prazo estabelecido em contrato. Tá bom. Certinho? Seria mais ou menos, então, vamos estipular um prazo mais longo, 3 meses no máximo, correto? Então, Pretendemos entregar antes disso. Eu peço a colaboração de vocês, que são diretores aí da Vale, que assim que estiver pronto, né, que a gente puder mexer com a água, vocês comunicam a gente, né, nesse bate-papo bom que a gente está tendo, para a gente poder, quem tiver já interesse de fazer muro, isso, aquilo, outro, a gente pode chegar e já querer fazer, porque a água já está pronta, vocês estão colocando já, falando que exatamente já vai estar pronta e tudo mais. Então, quando estiver pronto, é só dar um salve para nós, para a gente poder prontinho começar a fazer as coisas. Correto. A gente tem aquele grupinho que é da empresa, exclusivo da empresa, a gente vai passar as informações por lá, tá bom? Tudo que tiver de informação de atualização em relação a isso, a gente encaminha por lá, pode ficar tranquilo. Tá bom, né, Berval? Tá bom, muito obrigado por enquanto. Nada, eu que agradeço a participação. Obrigado. Boa noite, Railton. Pode falar, amigo? Tudo bem? Pronto. Boa noite, pessoal. Só demorei um pouquinho para poder ativar o microfone. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius, Dermival, todo mundo aí. Minha dúvida seria referente a essa questão do reservatório. Eu acredito que ficou esclarecida, mas só para aparar alguns arestas. Esse reservatório é de uso comum? Todo mundo vai ter acesso ou somente para concluir as obras do empreendimento? Vai ser disponibilizado de forma individual? Equitativamente? Railton, a princípio, o reservatório o objetivo da construção do reservatório é suprir toda a necessidade da área social e de paisagismo do chacreamento, né? Ela, a princípio, não seria de uso dos moradores. Contudo, como a gente sabe da demanda de vocês, sabe da necessidade de construção, como foi colocado há pouco, essa água será liberada para vocês, né? Para vocês não, para a associação como um todo. Então, assim, a gente ainda está vendo como isso será disponibilizado para vocês. Não será, em princípio, com rateio nem mensuração do consumo, né? Até porque a gente vai ter água da Embasa e aí cada um vai arcar com sua conta de água. Então, a princípio, não terá controle a esse respeito. O poço artesiano não foi feita a medida específica, mas deve dar em torno entre 3 e 4 mil litros hora. Então, acredito que seja suficiente para vocês utilizarem no começo. E uma outra questão que a gente precisa abordar, que depois eu vou ver até com o Júlio a respeito e com vocês, é como essa água será cedida para vocês no empreendimento. Nós teremos o reservatório, terá a saída do reservatório, e aí a gente está vendo se vocês vão lá buscar essa água nos galões, levar para o local de vocês, até porque o nível não tem como a gente fazer a descaída, né, para dar pressão. Então, muito provavelmente, vocês irão até o reservatório, pegarão a água necessária e levará para as frações de vocês. Peço paciência no começo, por ser dessa forma, mas, como eu disse, é um processo lento, é um empreendimento que não é pequeno, não é a construção de uma casa, são 555 frações, né, num espaço de 126 mil metros quadrados, então é um custo um pouco elevado para a gente construir tudo de uma vez só. Por isso, esse tempo de 4 anos e alguns meses para terminar o empreendimento como um todo. Mas podem ter certeza que a água terá essa disponibilidade de uso, viu? Respondi sua questão ou ficou alguma dúvida? Não, com certeza, foi respondida. E a gente sabe, né, de qualquer forma, tem muitas pessoas que vão dar início à construção logo de imediato, assim que receber as frações, e tem gente que também não vai construir. Então, essa questão de distribuição foi uma pergunta bem irrelevante da minha parte. Não, mas, não foi relevante, não. Já que você já tem... Foi relevante. Já que vocês vão ter essa água disponibilizada, seria interessante as pessoas já realmente fazer essa associação para que façam uso consciente. Quando eu falo da questão do uso consciente, que alguns vão precisar mais, outros provavelmente nem vai precisar. Então, eu aconselho a todos aí
ver essa questão da associação, que eu acredito que a associação é que vai organizar essas pequenas demandas para que não haja nenhum tipo de mal entendimento, até conflito por besteira, na verdade. Perfeito, Anitta. Quando a gente... Vinícius me chamou, Júlio, vamos abrir a associação, você já está com a água pronta? Não, mas já está ficando pronto, então, tá vendo aí, né? Tem que ter água, né? Senão não vinga. Chacreamento, pessoal, é porque a gente libera a fração antes de estar tudo concluído os equipamentos, porque existe a necessidade de plantar árvores, e essas árvores, elas demandam 5 anos. Então, enquanto a gente está fazendo equipamento, vocês estão plantando, e também está matando aquela vontade de meter a mão na terra, né, que é o principal. Dona Carmen, pode falar, por favor? Daqui a pouco é o seu Marivaldo, viu? Olá, boa noite. Boa noite. Então, eu ouvi eles falando sobre a distribuição da água, né? Vocês já pontuaram que vai fazer o reservatório, que esse reservatório vai ser destinado para a área social e para fazer a manutenção dos jardins, no caso. Aí eu tenho uma dúvida sobre como que vai ser feito a infraestrutura para essa água chegar até a gente, porque vai ter um custo também para isso, né? Boa noite, eu posso falar aqui nisso. A água que chegará aos clientes do dia a dia vai ser... A Embasa. A Embasa. Então, o que eu quero saber é que, assim, a Embasa teria que fazer a encanação para essa água chegar até a nossa porta, digamos assim. Aí, no caso, é vocês que vão fazer, a princípio, é vocês que fazem? Vamos lá. Foram 10 empresas, elas se juntaram e fizeram fizeram um consórcio com a Embasa. A Embasa daria os canos e essas empresas, esse grupo de empresas entrariam com a mão de obra. E a Embasa também deu o cimento e o ferro. Foi feito um tanque, ali onde é que está o loteamento, fica ali depois da choça, eu só não estou lembrando o nome dele. Tem um loteamento, quando você passa da choça, não, da estiva, né? Na É o Aras ladeira. Camping Clube? Bom? É o Aras? Não, o outro loteamento que tem do lado direito, em cima da estiva. Eu não sei, Júlio. Chegou ainda. É o Matheus? O Monte Sinai, acho que é o desculpa, viu? Matheus. Então, no Monte Sinai, que também é uma das empresas, a gente construiu um tanque, eu não tenho de cabeça aqui a quantidade de quantos litros tem esse tanque, e fizemos uma adutora entrando ali da estiva, passando pelo São Domingos, praticamente toda a região do São Domingos, no caso, saindo no São Sebastião. E o Belo Vale ele fica mais ou menos 2 quilômetros dessa adutora, no caso. Como a Belo Vale entrou também nesse consórcio, ela está puxando também essa adutora para poder chegar no chacreamento. Já é um consórcio, pago todo mês esses valores, tanto que, por exemplo, Vinícius está falando, mas a empresa vem suando para estar cumprindo com a missão dela, né, no caso, porque não é barato, é caro você entrar num investimento desse, mas é uma garantia que a gente não vai estar tomando petecada de vocês, né? A gente vai entregar um produto que tenha qualidade, que vocês vão poder abrir a torneira de vocês e beber uma água tratada, né? Não vai poder fazer o mesmo alimento que eu faço na cidade, eu faço aqui também. Com certeza a gente vai conseguir aí uma situação de internet, que a associação também é feita para isso. A gente pode ver aí um cabeamento, porque já tem lá no povoadozinho que tem do lado, né, Vinícius? Então, já dá para puxar a internet aí para dentro também, né? E, assim, né, sem não ter a mesma condição que tem na cidade, porém, que vão estar no terreno de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, e vão estar tendo, assim, né, respirando melhor, no caso. Quanto à questão de chão, você, eu estou morando num lugar de chão, é terra. É sim, mas não tem a mesma proporção de carro que teria numa cidade. Então, assim, acaba que diminui um pouco essa questão. É importante, desde já, entender que não é um lugar para estar correndo, é um lugar para estar dando devagarzinho mesmo, para poder
Você chegou na cidade, ó, 20 km por hora, e vai começar a viver de uma forma diferente do que você vive, né? No caso que é o trabalho. Só tem mais alguma pergunta, dona Carla? Então, essa estrutura que a Embasa, aí no caso, faz, não é a mesma estrutura que vocês vão usar para poder abastecer o empreendimento para os moradores que querem fazer construção, por exemplo, né? Não, aí Júlis, o morador que quer... Por favor, posso? Luiz, pode falar. Dona Carmen, eu acho que a dúvida da senhora é em relação à ligação dentro do empreendimento, não é isso? Sim, porque assim, para chegar até nós, tem que ter uma estrutura fora. A senhora Da vai... Embasa Isso, e a vamos de lá. vocês, o Isso, a empreendimento gente também está faz toda, fora. a gente foi construído toda essa infraestrutura fora, junto com outros, com o consórcio. Tem uma parte que é específica do Belo Vale, que a gente vai construir sozinho até o empreendimento. Agora E toda, entendi. e toda a infraestrutura construída dentro do empreendimento, inclusive com os registros, é por nossa conta. Né? É Perfeito. tudo feito por a gente. A senhora vai ter o registro na sua fração, como a senhora tem na sua casa. Da mesma Entendi. forma, tá bom? Tudo Era ligadinho, essa a tudo minha certinho. dúvida, que assim, eu sei que tem que ter a estrutura para chegar até a portaria e da portaria para dentro, né? No caso que vocês vão usar o reservatório, teria que ser algo muito particular de você, nosso, no caso, de vocês conosco, que não envolve a Embasa. Depois Isso. que a Embasa vem, vocês têm que retirar para a Embasa poder entrar, isso? Isso, só que assim, essa instalação da Embasa é uma instalação específica da Embasa. Sim, O reservatório em si, ela não tem ligação até a sua fração, correto? O reservatório, correto. você teria que ir lá no reservatório e pegar a quantidade de água que a senhora deseja para levar para o seu empreendimento, entendeu? Perfeito. No Entendi. começo será dessa forma, né? A gente vai, quando eu digo a gente, eu também, porque eu também tenho fração lá, tá bom? A gente vai lá no reservatório, pega a água e leva até a fração nossa para a gente poder utilizar da melhor maneira possível até a Embasa chegar. Certo. Eu tenho outras perguntas, mas aí eu acho que deixar livre para o pessoal perguntar sobre esse assunto primeiro, depois eu volto com os outros assuntos que eu quero saber. Vocês acham melhor assim? Já quer que eu pergunte tudo de uma vez? Se a senhora quiser deixar o pessoal perguntar um pouquinho também, né, para participar, e aí a senhora volta a perguntar novamente, pode ser? Pode. Pronto, seu Marivaldo está na fila. Seu Marivaldo. Acho que bora para Ana Paula. Vou passar para a dona Ana Paula. Boa noite, dá para me escutar aí? Tá sim. Boa noite para todos. Eu não moro em Vitória da Conquista, moro em São Paulo, mas eu amo Conquista, por isso que eu comprei aí. Deixa eu te falar para vocês. Uma coisa que eu vejo muito pessoal comentando no grupo. Quando eu comprei, eu tirei muitas dúvidas por justamente eu não morar na cidade. Conversei muito com o corretor que me vendeu. Ele falou que o projeto estava previsto para 4 anos e que a prefeitura da Bahia, né, ele só permitiria a gente construir a partir do 3º ano, porque a empresa teria que estar dando todo o suporte para a gente. Por exemplo, a área social já deveria estar pronta. Então, seria um prazo de 3 a 4 anos para a prefeitura liberar a construção dentro de cada lote. Foi o que foi me passado pelo vendedor, entendeu? E sobre as infraestruturas do terreno, ele falou que quando a gente... Isso não agora, por isso eu estou tranquila, porque o que foi passado para mim foi o seguinte, que de 3 anos em diante, está fazendo 1 ano mais ou menos, eu acho, que a gente comprou, então ainda falta aí 2 anos, né, para vocês entregar para a gente com a água instalada lá na nossa porta, sobre a área social já está toda pronta. Então, assim, eu acredito que é esse o prazo, não é, que vocês têm para entregar para a gente? Boa noite. Eu vou explicar para a senhora. Foi até o primeiro assunto que a gente entrou aqui no caso, foi esse. A gente está vendendo chácaras, uma fazenda. A prefeitura ela não tem legislação sobre a zona rural. A gente vem trazendo toda a documentação em conjunto com a prefeitura do que pode ser feito. Mas ela não vai fazer coleta de lixo, ela não vai limpar as passagens de servidão e ela não vai fazer a segurança, no caso. A gente conseguiu
um pouco assim, né, conseguimos fazer a municipalização da luz comum, que seriam os braços, aquele braço de iluminação, a gente conseguiu municipalizar. Chácaras, diferente de loteamento, a gente entrega a partir do momento que está pronto as passagens de servidão e piquetadas. Porque é rural, a pessoa compra para plantar árvores. E a gente explica que a gente está deixando um poço artesiano para ser usado para plantar essas plantas e para quem quiser começar a iniciar alguma obra. Energia a gente promete com 3 anos. E água também com 3 anos. A gente deixa uma estrutura para poder sanar algumas situações, como plantar água, plantar essas árvores, por exemplo. Se a senhora quiser, a senhora já pode fazer um planejamento das árvores que a senhora quer, e aí esse planejamento a senhora já deixa cercado, já planta, eu vou plantar uma mangueira aqui, uma goiabeira ali. Quando eu estiver pronto para morar, eu falo assim, que eu estiver com energia e com água, minhas plantas já estão grandes, já está com 4, 5 metros de altura. Então é por isso que a gente libera antes, é que é para a pessoa ter esse conforto quando for entrar na área desse, que já tiver com energia, com água, com energia, com internet, com o clube funcionando, que tiver tudo limpo, maravilhoso, as plantas deles também já estão altas. Quem sabe até já botar uma rede, no caso, né? Isso é para quem já comprou em áreas de pasto, né? Quem vai ter que estar plantando mesmo. E o pessoal que comprou na área de mata, que tem mata também, esses aí já estão limpando essas áreas, bem, assim, né? Deixando o que a gente chama de cabrucar, já cabruca essas áreas, deu alocações, já deixa como é que fala? A cerca pronta. E que então, no ponto principal que toca na senhora, eu vou ter que pagar a associação R$30, mas me falaram que é daqui 3 anos. Se a senhora pagar a associação hoje, e a gente vai fazendo tudo direitinho, a senhora, por algum infortúnio, não vou ter que vender minha chácara, olha lá, bonita, toda organizadinha, para a senhora poder vender mais caro do que a senhora comprou. Eu vou explicar para a senhora como é que eu vivo. Eu peço para as empresas uma parte em dinheiro e uma chácara. Por quê? O que vai valer para mim? Depois que esse empreendimento estiver pronto, tudo organizado, uma chácara que custa R$45 mil, está valendo 80. Porque é 2 mil metros, uma chácara hoje está vendendo 1.000 metros por 40 mil. Então, se eu tenho 2 mil metros, eu vou poder vender por 80, simples e raso, na hora que tiver o empreendimento pronto. E se esse empreendimento já tiver com a guarita funcionando, que é o caso que o Vinícius já está terminando agora de pegar, em 3, 4 meses está com a guarita, já tiver com gente plantando árvore, tiver com um cara de cerca bonita, bem feita, será que já vai estar valendo esse lote? E a empresa já vendeu tudo praticamente, só tem 100 lotes da empresa para vender mais caro. Vou explicar por que a empresa segura esse lote para vender mais caro, porque tem inflação. A senhora paga parcela fixa, o dinheiro de todo mundo está aumentando, a chácara está ficando no mesmo valor. E aí a empresa tem que segurar lotes para vender mais caro, para corrigir a diferença da inflação. É bom para vocês, porque quem compra está dizendo que vale o valor que a empresa está vendendo. E aí, quanto mais caro for vendendo agora e diante, melhor para vocês. Então, essa questão de pagar hoje uma associação é simples, curta e grossa, desculpa vamos falar, mas é necessário, sim, para vocês valorizarem o que é de vocês, no caso. A senhora tem mais alguma pergunta, ou não? Não, a minha pergunta, assim, não é nem questão da associação, eu concordo, associação, condomínio, eu concordo, que é onde a gente mora aqui, a gente já vê muito isso, a gente sabe os benefícios, aqui a gente paga guarda noturno para estar passando na rua, entendeu? Então, assim, quanto a isso eu não tenho dúvida. A dúvida é que eu vejo no grupo o pessoal muito ansioso. Então, assim, para construir, o terreno já está pronto, a água já está na porta, entendeu? E eu sei que vai levar um tempo. Acaba que a minha dúvida é só essa, para tirar do tudo. Eu entendo também. E um dos sócios, né, que é irmão de Vinícius, Diego, falou Júlio, que confusão é aquela no grupo. Eu falei, você que pediu para entrar? Mas, gente, fala mesmo. Aí, a gente isso, tem um grupo informativo, que é o pessoal que não aguenta ficar no grupo, porque tem muita conversa mesmo,
e tem um bate-papo, porque, querendo ou não, é o momento de vocês se conhecerem, é o momento de vocês se interagirem, né? A senhora tem mais alguma pergunta, Nana? Eu tenho. Ô, Júlio, eu só queria complementar. O prazo em contrato é de 4 anos, viu? Foi colocado aí 3, como a reunião está sendo gravada, para não ficar confuso depois, tá bom? Tá sendo retificado aí, prazo de 4 Não, é isso anos, mesmo, prorrogáveis por mais 6 meses. Viu, Ana Paula? É bom. Não, é verdade. Tem Mas já esses passou um 4 ano já, anos. Vinícius. Na dúvida, esses 4 anos. Que o pessoal acha que já Uhum. vai ficar ano. Então, tem que deixar bem claro que é 4 anos Isso. para vocês ensinar, que eu espero chegar aí na Bahia, entendeu? Daqui 4 anos tá tudo lindo aí, eu já vou mandar cercar, entendeu? A gente espera entregar antes, mas em contrato são 4 anos. Viu? Tá bom, gente. Eu É tenho uma isso a minha pergunta. dúvida. Boa noite. Só um minuto só, Gabriel, porque tem um pessoal na frente aqui. Quem foi que pediu primeiro aqui? Ô, Júlio, é Diane Ediane. Freire. Isso, pode ser, Diane. Gabriel, você pode colocar Oi. sua mão aí, viu? Para a gente poder salvar você aqui para te chamar. Pronto, André. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos aí da reunião. Deixa eu só tirar uma dúvida. Como vocês já tenham visto lá no grupo, né? Tá até uma discussão, tá todo mundo ansioso, porque é uma coisa que a gente quer mesmo. A minha dúvida é, quando é que vai entregar? E se vai entregar limpa ou a gente vai receber do jeito que está e a gente começa a cuidar desde então? A minha dúvida é essa aí. Pronto. Ô, Ediane, todo o trabalho de limpeza já foi feito. Lá era uma capoeira que eu vou até brincar. Brincar não, vou falar a verdade aqui. Eu entrei lá umas 2 vezes, umas 3 vezes a pé e a cavalo para poder ver a localização e perdi 3 calças. Na última vez eu entrei com 2 calças, uma em cima da outra para poder não arranhar a perna. Então, assim, todo o trabalho de limpeza que tinha que ser feito já foi feito. Né? Como eu disse, é um trabalho que são 126 hectares, não é uma coisa que você consegue limpar em um dia só, foi 1 ano limpando aquela propriedade. Vocês podem comparar a área limpa com aquela área que está um pouco suja, está suja, que não foi limpa, que foi um pessoal que adquiriu e pediu para que não fosse limpa. É só fazer essa comparação que a gente vai ver a área que foi limpa e a área que não foi. É fato que a área que foi limpa mais recentemente, ela está com mato baixo, ela só tem praticamente as árvores. Tem parte que lá que nem árvore tem, porque era um pasto. Então você percebe que foi limpa. Agora, aquela primeira área que foi comprada, foi adquirida primeiro, realmente o mato cresceu um pouco, mas nada muito grande que venha dizer que está suja. Né? É só fazer a comparação, é muito simples. Olha a área que não foi limpa, máquina não entrou, e a área que está lá. A gente percebe que é uma diferença gritante. Então, assim, as frações já foram limpas. O que a gente vai fazer? A gente vai limpar a área ao redor dos piquetes, para que a gente possa localizar os piquetes, vocês possam fazer as cercas. E lembrando que a área, depois de piquetada, a gente limpou a área e depois piquetou. E depois da área piquetada, máquina nenhuma pode entrar mais. Senão todo o trabalho de piquete será desfeito. Não tem como a gente limpar uma área, piquetar e depois entrar com a máquina novamente. É perdido todo o serviço. E eu vou falar uma coisa aqui que Júlio vai concordar, e talvez até nem goste que eu fale. Talvez a gente seja o único empreendimento em Conquista que limpou as frações antes de entregar. Eu posso praticamente bater pé firme. Todos os que eu conheço apenas abriu rua e piquetou, né? Foi entregue dessa maneira. Então, o nosso foi praticamente o único que entregou ele sem a capoeira, entregou ele praticamente limpo. Eu recebi até bronca por conta disso, do gasto que foi feito nesse sentido, mas eu disse que só entregaria se fosse dessa forma. Não, assim, eu tive lá. Né? Eu assim, tive lá. Eu tive lá. Se fosse com água da Embasa. Né? Então, a gente teve algumas coisas, algumas preocupações para levar até vocês. Júlio aí queimou a cabeça para conseguir essa adutora para a gente conseguir entrar nesse consórcio de adutora. Ele que formou essa adutora para a gente conseguir isso. Então, assim, algo que a gente tem muita preocupação nesse sentido, no bem-estar de vocês. Né? Se fosse uma capoeira, Ediane, seria quase 1 ano para vocês conseguirem limpar esses 2.000 metros quadrados de vocês, né? Não, eu tive lá. Eu tive lá, o meu é o 34. Sei, tá logo à frente. É logo à frente. Eu fui bem na época que estava tudo limpinho mesmo.
Uhum. Tanto eu acho que passou lá, parece que foi 2 vezes. Uhum. Piquetes próximo, tava bastante sujo, estava encapoeirado também, sabe? Uhum. É isso aí. É. Não, isso aí eu tenho a ciência. Foi feito dessa forma. E assim, nada impede, com a associação formada, da gente conversar, para a gente, junto com a associação, ajudar nessa limpeza também. Nada impede que isso seja feito, entendeu? A gente não pode prometer nada, mas pode conversar, sentar com a associação formalizada, tudo fica mais fácil, né? A conversa se torna mais fácil, tá bom? A gente está aqui aberto a conversar de forma muito tranquila, viu? Uhum. E a primeira pergunta, você respondeu só uma só. Ô, rapaz, me recorda a primeira aí. Tá previsto para ser entregue para a gente quando? Pronto, a gente tem previsão de entregar já esse mês, né? A Sim. gente já está com uma pessoa fixa lá para poder mostrar para vocês as frações. Isso será feito da seguinte maneira: vocês entrarão em contato com a empresa, será criada uma lista na empresa com os horários que vocês poderão ir lá no chacreamento. Este chacreamento será entregue lá na própria localização do empreendimento, para que vocês saibam e confiram as frações de vocês e onde estão os piquetes de vocês, para não ter confusão com cerca. A sua fração, a 34, é muito simples, né? Linha reta ali não tem A minha fé. Agora tem algumas frações lá que realmente os piquetes dentro no círculo lá pode confundir. Então a gente prefere a gente mesmo entregar, mostrando onde estão os piquetes, para que na hora da construção da cerca não haja problema, a pessoa venha perder cerca e perder serviço, viu? Verdade. Vocês irão entrar em contato com a empresa, podem entrar em contato a partir de segunda-feira, para a gente já começar a encaminhar essa entrega dessas frações, tá bom? Tudo bem, obrigado. Obrigado. Vou acompanhar agora os parceiros, as dubladezas agora. Beleza. Quem foi agora? Clodoaldo ou Edmares aí primeiro, gente? Eu acredito que foi eu. Então vai lá, Clodoaldo. Boa noite. Boa noite, amigo. A minha dúvida é a respeito do arame. Ele tem que ser liso ou pode ser farpado? A associação vai definir. Vocês vão definir. É importante que tenha pelo menos 4 fios, né? Para poder já evitar animal, no mínimo, pelo menos. Mas aí a gente vai estar fazendo uma leitura do estatuto agora, claro que se der tempo, um pouco que der, porque senão o pessoal cansa também. E dentro dessa leitura a gente já pode definir essa quantidade de fios e se é arame farpado ou liso, no caso. Porque, assim, eu combinei com os meus 2 vizinhos para a gente fazer uma cerca só e plantar cerca viva. Então, se vai fazer uma cerca viva, não tinha necessidade de ser arame liso. É conversado, viu, Clodoaldo? Então, assim, o que acontece? A gente, quando chegar nesse ponto aí, a gente vai ver quantos fios, se é arame liso ou arame farpado, e a gente vai fazer a votação. A gente aqui tem 78 pessoas, por exemplo. Dessas 78 pessoas, ganha quem tiver mais votos. Acima de 40 votos, por exemplo, já ganha, no caso. Viu? Tranquilo. Muito obrigado pela informação. Edmares. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite a todos. Oi, Júlio, só uma dúvida aí. Quando a corretora me passou o terreno, a fração aí, ela não me falou dessa taxa condominal. Claro que a associação a gente apoia, né, por ser uma área rural, né, então para uma área condominal tem que estar tudo dentro dos padrões condominais, não é isso? Vamos lá, a fazenda, ela é parcelada em glebas, então é uma área em condomínio. A escritura, você pega uma gleba dessa e faz para 10 pessoas, então é um condomínio de sócios, inclusive a associação também é proprietária de uma fração dessa, porque a parte da fração da passagem de servidão ela é doada para a associação. Então também ela é sócia desse condomínio. Então, quando se forma um condomínio dentro de outro condomínio, por exemplo, existe uma situação de despesas. Tudo na vida tem despesa. Então, por exemplo, eu tenho aí um custo mensal, vamos dizer, de 12 mil mês para poder fazer um projeto desse. É o quê? Pagar funcionário para comprar moto, pagar funcionário para fazer ronda, pagar funcionário para poder limpar
o empreendimento, pagar energia de bomba para poder molhar as plantas, energia de guarita, energia de clube, vamos botar aí 11, 12 mil que você tem custo por mês, por exemplo, pode ser até menor. Você que não paga, você está usufruindo do dinheiro do seu vizinho que está pagando. Isso a gente chama de enriquecimento ilícito. Está no Código Civil, artigo 184. Então, a pessoa está usufruindo do dinheiro do vizinho para poder, como é que fala? Ter convenções sociais. Ah, mas eu não morei lá, não estou morando lá, não gosto de estar lá, não estou fazendo nada lá, não. Mas na hora que você for vender, está lá limpo, né? Está organizado. Você, o vizinho, o cara entra, vê lá uma mansão do lado da sua casa, mas não tem uma mansão, não tem uma casinha bem feita, bem organizada, que às vezes, quando você tem um sítio bem arborizado, é até mais bonito do que uma casa. Então, assim, você tem composições arquitetônicas dentro do empreendimento, você tem planta para tudo quanto é lado, você tem um clube bem organizado. Então, esse lote que você comprou de 35 mil a 45 mil, já está custando 80 mil, por conta desses 30 reais que cada vizinho seu paga, no caso. Então, a real mesmo é essa. Então, se você não pagar, você pode ser, como é que fala, protestado e também seja, como é que fala, chamado para júri, né? Ser indiciado também, por conta dessa lei que existe, que é 884 do Código Civil. Você pode estar olhando aí no Google e dando uma lida para entender o que eu estou falando, no caso. Então, assim, é uma situação travada. Não é porque é uma associação que eu não vou participar de um condomínio. Você está participando de um condomínio, sim. A associação é uma questão de gestão. Ela é feita para quê? Para criar gestão. Por exemplo, precisa fazer um boleto para a pessoa pagar, 30 reais que seja. Vai endereçar para quem? Um CNPJ. Eu não posso botar isso para uma pessoa física ou para uma empresa qualquer. Eu tenho que fazer para vocês, que é a associação, no caso. Toda sociedade ela não existe sem dinheiro. Tem que ter dinheiro. Você paga IPTU, você paga imposto na hora que você vai botar a gasolina. Se você não sabe, toda vez que você bota ali 10 reais de gasolina, 2,60 vai para o município, 26%. Então, a gente paga, sim, tudo que a gente faz. Se a gente vai no supermercado, a gente paga 13% para o município. Então, a gente paga em tudo que a gente faz. Eu acredito que quando você vai para o supermercado, você gasta R$1.000, 130 fica para o município. Então, assim, de onde é que vem o dinheiro? Vem sim, você paga. E eu acredito que R$30 para você ter como é que fala? Vai dar o quê? 360 no ano, um exemplo. Vai te dar um benefício de quantos R$1.000, no caso, né? Eu falo de valorização. Então, vale a pena o investimento. Você entendeu, né, Dimas? Sim, eu entendi. Deixa eu falar outra coisa aqui. Essa taxa condominal aí, no caso aí, seria depois de tudo pronto, não é isso? Não, agora. Depois de tudo pronto, deve ir para 80, de 50 a 80 reais. Porque é mas a quantidade só. E está no contrato, porque assim, eu acredito que se o senhor quiser desfazer do lote, é a hora, viu, senhor doutor Edmar? Não é desfazendo da pessoa nem do senhor, não. É uma situação que é normal. A pessoa achar que não quer pagar um condomínio, não é lugar, não. Eu tenho que comprar um lote, hoje não tem condomínio, aqui tem condomínio. E não vai deixar de haver, não. Viu? Inclusive tem em contrato um valor específico, Edmares. Inclusive, em contrato está um valor de R$15. Né? Você pode pegar o contrato e ler que está lá esse valor de R$15. Contudo, a própria associação que vai determinar se esse valor de R$15 é suficiente. Né? A gente está dando... Isso é demais, mas a empresa também pode estar resiliando, viu, seu Dimas? Se a gente não tiver interesse em trabalhar com o senhor, se o senhor não quiser pagar condomínio, não é um lugar aqui não, viu? Sim, mas assim, o meu questionamento é, porque quando a moça me vendeu, ela falou que não teria isso. Por favor, me passa o nome dessa moça no PV e a gente vai procurar o CRES e vai trazer ela para a verdade, porque ela foi treinada para explicar que ia ter condomínio. A empresa está passando por alguns dissabores, como a gente está vendo, mas não é culpa da empresa, não. A gente tem um corpo jurídico aí para nos defender, viu? Nesse sentido. Eu estou perguntando porque eu quero ficar ciente de uma coisa que eu estou fazendo. Né? Estou passando para o senhor a ciência da coisa. A gente não está brincando, é uma coisa séria.
Então, assim, a gente não pode estar Não, perdendo tempo com conversa assim solta, com confusão, com nada disso. A gente está aqui para poder construir. não é meu. Justamente, assim, E porque anarquia aqui, meu amigo, ó, não é bom não, viu? eu quero que seja transparente, né? Porque assim, Eu estou me sendo fala bem uma sincero coisa, com aí o senhor. vocês vai lá e estão aí hoje falando, né? Tudo bem, a gente entende. Você está vendo aqui, eu não posso olhar no rosto do senhor porque não tem como. Mas eu estou sendo bem sincero. E essa corretora aí, a gente vai ter que estar tratando de outra forma. Inclusive, a gente não quer esse tipo de trabalho aqui na empresa. Porque a gente trabalha que o corretor fale a verdade para o cliente o tempo todo. Porque isso aqui é uma comunidade de 500 pessoas. Isso aqui tem que ser bem feito, tem que ser organizado, tem que trazer lucro para quem comprou, tem que trazer benefício para quem vai morar. Entendeu? E sem dinheiro não existe. Nada é feito sem dinheiro. Sim, deixa só outra coisa aqui. Você falou que eu não entendi bem, você falou que se eu quiser sair, é isso, foi isso? Sim, é livre espontânea vontade do senhor, o senhor não tem que estar ficando no lugar que o senhor não goste. Entendeu? Não é questão disso, mas é que eu quero saber. Vocês O senhor não pode ficar nos lugares. O senhor também não pode estar procurando uma situação diferente comigo, porque teve um dia ruim, um dia bom. Entendeu? A gente está aqui para tratar de negócio, a gente está aqui para poder ficar soltando conversinha, que eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Vamos ser claros nas coisas que a gente faz. Se o senhor não tiver interesse em estar conversando, eu não vou ficar discutindo com o senhor, uma coisa que eu sei que o senhor vai estar perdendo tempo aqui. Tem muita gente com muita dúvida. Sim, mas essa é uma dúvida que eu tenho, amigo. Eu estou te perguntando. A gente vai cobrar o condomínio, se o senhor não gostar, por favor, não é o lugar. O que eu pergunto, você me fala uma coisa que eu não gostei. Se você não quiser, que eu posso sair. Eu não estou aqui para estar falando coisas que o senhor gosta, eu estou sendo sincero. Eu estou falando tudo que o senhor está pedindo, sinceridade, o senhor está pedindo transparência. Eu estou falando tudo que o senhor quer. Agora, se eu não estou falando uma coisa que o senhor não gosta, não tem culpa. Se eu estou perguntando, eu vou responder, eu vou ficar falando mentira para o senhor. A explicação que eu quero de você, a explicação que você acabou de falar aí, mas esse valor, ele é ressarciado? Não. O senhor está fazendo resiliação, o senhor está comprando, o senhor fez um contrato, o senhor já pagou o sinal. Aí eu perco. Claro. Então, vende. Bora lá, bora dar continuidade. Vou dar começo aqui. Desculpa se eu admitir, se é demais, mas tem gente aqui interessada em construir. Sim. Você está Bora dar continuidade, para a gente não... essa parte, isso, Edmar, está na cláusula 11ª, parágrafo 3º, né? O valor lá, inclusive, estipulado é de R$15 de mensalidade. Isso está em contrato. E, assim, uma sugestão que eu dou para vocês, quando for fazer algum negócio, né? Qualquer que seja, tentar ler o contrato. Né? Não cai em conversa de vendedor, não cai em conversa de ninguém, não. Pega o contrato, leia antes de assinar, pede a minuta do contrato antes, uns 2 dias antes, deixa eu ler aqui primeiro. Se tiver alguma dúvida, procure alguém para dirimir essas dúvidas, seja advogado, seja o que for, que eu acho que funciona de forma melhor, né? O contrato é feito especificamente para ajudar todo mundo, tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. Então, assim, é muito interessante que antes de fazer qualquer negócio, leia o contrato, está lá um valor de R$15. A gente está estipulando um valor um pouco maior, e isso a associação que vai decidir, correto? A gente está estipulando um valor um pouco maior, porque eu acho que seja necessário um valor um pouco maior, que já se passou um ano, esse valor de R$15 talvez não seja suficiente para manter toda a despesa que vai ter lá no começo. Né? A gente vai ter a custo de energia com água por conta do poço artesiano, a gente já vai ter pessoas lá dentro limpando ruas, a gente vai ter pessoas lá dentro já cuidando do paisagismo, que já vamos começar a fazer. Então, vamos ter pessoas lá dentro cuidando da segurança. Então, assim, qual o valor suficiente para isso? Eu acredito que todo mundo pagando, depois do chacreamento pronto, seja um valor pequeno diante de todos os benefícios que vocês vão ter. E lembrando, isso está em contrato, correto? Todo mundo assinou o contrato, eu acredito que todo mundo tenha lido o contrato. É uma sugestão que eu dou sempre ler contrato. Então, bora pular para outro questionamento e já dirimir essa questão, já resolver essa questão. Quem entrou na frente aí foi... O senhor tem uma outra pergunta, senhor Edmar? Me desculpa, em relação a outra situação. Não, tranquilo, amigo. Você ficou chateado aí, eu tinha mais. Não fica chateado, não, porque o senhor pediu para mim transparência, para mim ser sério, ser reto. É assim, porque assim, meu amigo, é porque quando a gente comprou, a menina não falou nada disso, né? Não, aí o senhor vai me procurar, que a gente vai buscar essa menina e a gente vai conversar com ela.
viu? Porque ele tem que trabalhar e ela parar de tentar enganar o cliente para vender alguma coisa. Isso é uma coisa séria que eu estou falando para o senhor. Eu não posso quebrar uma cadeia dessa só porque uma menina falou para o senhor que não ia ter condomínio. Isso aí não existe, entendeu? 400 pessoas e o senhor não pagar porque a menina falou para o senhor, aí todo mundo vai falar a mesma coisa, e aí acontece, não tem nada, acabou virando aquilo, não tem mais nada, acabou a festa, entendeu? Então, eu estou sendo sincero com o senhor nesse sentido. Não é falta de educação, não é nada, é falando a real. Então, não tem como a gente abrir mão de uma pessoa porque um corretor falou que não podia. Aí vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí a gente vai voltar para aquela situação que 10 não vai querer pagar para 400 ou para 500. Entendeu? Eu estou falando isso que foi funcionária suas mesmo que falou. Né? Não, funcionário não, o corretor não é funcionário, é terceirizado. Entendeu? Então, a empresa hoje, ela se calça disso aí. Se a pessoa falou isso para o senhor, procura a gente, que a gente vai procurar o órgão, que é o Cresce, e a gente vai trazer essa pessoa para ela poder conversar com o senhor e se explicar. E ela vai ter que dar os pulos para vender a fração do senhor para alguém, se o senhor achar que não é interessante ficar com a gente. Entendeu? Beleza. Uhum. Falou então, amigo. Obrigado. Tá certo, então. Valeu. Gabriel, Gabriel, né? Sou eu. É porque eu marquei de amigo. A minha primeira pergunta é quando é que vai começar a pagar a taxa do condomínio. E se já foi estipulado um valor. Vamos lá. O valor em contrato está R$15, isso aí foi ao ano. A inflação cobriu um pouquinho essa condição. Isso, está em contrato. Isso, a gente está pensando em R$30. Vocês vão discutir o valor aqui na reunião, se vai ser 15 ou a mais que 15. A gente está pensando em 30 porque a gente vai ter essa situação de comprar móveis para o clube. Então, dá para ir fazendo um caixa, no caso. Por exemplo, a gente vai ter que contratar 3 pessoas no início, que seriam 2 para poder ficar de dia rodando o chacreamento, limpando, carpinando mesmo, né? Limpando, deixando tudo limpinho, e uma pessoa fazendo ronda, que acaba virando 4, né? Que tem que trocar. Vai ter que comprar uma moto também para botar essa pessoa para fazer essa ronda, para poder rodar, vai ter combustível, então por isso que a gente imagina R$30, no caso. Tá. Em relação a quando vai começar, assim que a guarita estiver pronta. Porque a guarita estando pronta, aí realmente a gente vai ter que... É segurança, né? É uma situação que a gente tem que deixar. Se vocês quiserem já contratar porteiro, que eu não acho interessante no começo, é por vocês, é a Assembleia que vai dizer. Mas portaria, geralmente, 4 pessoas para trabalhar na portaria, no caso. Pode ser com portão eletrônico, a gente vai vender os controles, cada um vai ter seu controle, entra e sai a hora que quer. E tem pessoas lá dentro, limpando, se organiza. Tem uma ronda à noite, eu acredito que dá resultado. Mas a questão da portaria com gente trabalhando, é vocês que vão decidir. Tá, eu tenho mais umas 2 perguntas, rapidinho. Outra pergunta é o seguinte, já sei que não tem padrão de casa, né? Não, tem recurso, padrão de recurso. Não, assim, a minha casa eu posso construir do meu jeito, contanto que seja um pavimento, certo? Outra coisa que a gente pode também trazer para vocês. Vocês podem definir na reunião o gabarito. O gabarito é a altura. Uma casa com um pavimento são 6 metros, uma casa com 2 pavimentos, 9 metros. Aí vocês podem definir o gabarito que vocês querem. Eu acho interessante no máximo 9 metros. Tá, porque eu pretendo fazer um chalé de madeira. Fica massa, hein? Então, eu quero fazer dessa forma. Uma outra pergunta é, já que eu posso fazer apenas um pavimento, já que não foi discutido nada a respeito de altura ainda, eu posso fazer um subterrâneo? Claro. Um subterrâneo, um teto, um térreo e um pavimento. Posso, né? Pode vir furacão. Ótimo. Fazer um bunker. E depois passa o contato aí da pessoa que você fez o orçamento aí desse chalé, viu? Para a gente poder conversar com ele também. Depois a gente entra em contato com você, tá bom? Pronto. Outra coisa, como será formada essa associação, já que eu não conheço ninguém? Vai ter liderança, vai ter chapa, vai ter votação? Como é que vai ser formada essa associação? Porque a gente está falando de dinheiro, né? Isso. Bem interessante o que você falou. A associação é um órgão federal,
quando se trata de denúncia feita na Polícia Federal, é importante todo mundo entender isso aí. Então, qualquer situação que venha, vai para o âmbito federal, não passa nem pela civil. É investigação pesada mesmo, forte. A associação, por não ter fins lucrativos e arrecadar valores, por exemplo, vou arrecadar aí de 500 pessoas, R$30 mês, vai dar uma quantia de tanto por ano, ela precisa todo ano fazer um balanço e mostrar para a União que o dinheiro arrecadado foi usado para tais fins. Está entendendo, né? Se a associação quiser por bem ou não, vai depender da associação que vai votar. Ela pode renumerar a diretoria. Por exemplo, eu aconselho o máximo meu salário, se vocês quiserem. Se não, não renumera. É vocês que vão dizer. A associação, ela vai contratar uma empresa e essa empresa vai fazer a gestão. Aí a gente está fazendo uma questão impositiva que seja uma empresa indicada pela Belo Vale, pela segurança da empresa, enquanto tiver nos ativos. Enquanto você estiver pagando, a empresa vai querer estar fazendo essa gestão. Essa gestão vai dizer os valores, tanto, a gente vai contratar tanto e pronto. E se sobrar dinheiro em caixa, fica no CNPJ, no banco da associação. Como é que eu vou formar a associação? O primeiro passo que a gente fez foi criar um bate-papo. Para quê? Para criar empatia entre vocês, os vizinhos, vocês se conhecerem, bater papo mesmo, conversar. E estamos criando essa situação aqui do Google Meet para vocês também se conhecerem. E os candidatos, eles se apresentam. Por exemplo, o senhor Edmar é um bom candidato. Por quê? Porque ele tem interesses, ele sabe como é que fala? Ele está, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Então, é um bom candidato. Todo mundo aqui que está se apresentando são bons candidatos, porque realmente quer se interessar por isso. Então, o que a gente faz? A gente junta pessoas que têm interesse, marcamos uma reunião presencial, e aí definimos quais seriam os cargos dessas pessoas. Deu 30 pessoas, para mim fazer uma chapa 14 serve. Aí a gente pega e faz 2 chapas. Ou, se o pessoal achar bom, aglute todo mundo nessa chapa. Mas, assim, é vocês que vão decidir. Amanhã mesmo eu vou estar coletando nomes de pessoas que têm interesse de participar da associação, da diretoria, e a gente vai marcar uma reunião aqui no escritório presencial para vocês se conhecerem e definirem os cargos. Definindo o cargo da chapa, a gente apresenta uma chapa ou 2 para o grupo de bate-papo e vamos começar a fazer política, explicar, fulano de tal, que quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí a gente vai trabalhar, cada chapa vai trabalhar a sua forma de se apresentar. A partir daí, a gente marca uma assembleia presencial. A gente não está marcando as reuniões iniciais presenciais, justamente para não cansar tanto, porque cansa esse tanto de conversa. Mas, assim que formar a chapa, a gente marca uma assembleia presencial, faz a votação, aprova o estatuto, e aí a gente vai registrar a associação, no caso. Assim que a guarita estiver pronta, a empresa, se não tiver pronta a associação, a empresa ela vai começar a cobrar a mensalidade, que é condominal, está encontrado. Então, assim, é independente da associação estar pronta ou não. Então, é importante que vocês entendam isso. Então, é bom fazer logo a associação para vocês tomarem conta de vocês, do que deixar, assim, não é que deixar na mão da empresa, mas a empresa vai tomar conta. Vai pegar algum dia de vocês? Não, vai fazer o mesmo caixa. Mas é melhor vocês do que a gente, no caso. Porque, como eu falei para ele, a gente não vai deixar abrir mão disso de jeito nenhum, porque senão vira baderna, Gabriel. Se a gente começar a abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, vai ter meio mundo de gente que não quer que faça, que não quer que aquilo. Aí, daqui a pouco, 3 anos, o seu investimento não vai estar valendo nada, o investimento da BIV também não está valendo nada, porque a BIV investe no nome dela também, está entendendo? E o investimento de todos que estão fora. Se o nome da pessoa lá que a gente conversou agora é de São Paulo, ela vem daqui 3 anos, tá, cadê? Assim, né? Tá no mar, tá comida, daqui a pouco tá brigando com a empresa para estar limpando, e tá aquela confusão que não acaba mais. Então, a gente está bem incisivo nessa situação. Abriu o guarita, começando a cobrar. Como é que a gente cobra? A gente mete boleto. E vamos embora. Tá. Agora, a última, muito obrigado, tá, pelo esclarecimento. A pergunta é só uma curiosidade.
quando fez aí o vídeo, né, e algumas fotos aéreas de drone, eu vi que passa, parece que um rio perto, é isso mesmo? Olha que coisa É interessante. um açude, Júlio. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, Gabriel. É um açude? São Ah, açudes, Gabriel. São 4 Ah. açudes interligados, né? A fazenda tinha 500 hectares no papel, quando foi ver tinha 400 hectares, né? Ah, sim. E o pai de Vinícius tem 40 anos lá botando com isso, uma seca que não acabava mais. Uhum. Seca, 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 seca. Aí, quando a gente foi mexendo no empreendimento, as ruas encheram o rio e não secou mais. Aí Vinícius disse, pai, vamos fazer do plano? Não, agora que tem água. E lá são açudes que fazem parte da fazenda, né? Futuramente vai virar uma área de proteção permanente. Sim, mas, de certa forma, faz parte da Belo Vale. Não faz parte da chácara, viu? Ela hoje faz parte da fazenda, viu? Sim. Mas pode contemplar, né, Vinícius? De longe pode olhar. Tá certo. Obrigado, gente. Nada, obrigado, Gabriel. Acho que agora é Clodoaldo, Júlio. Sim, Clodoaldo. Eu devo ter apertado sem querer. Tudo bem. Spectrum Group Altier. Eu tô indo na ordem aqui, Júlio. Viu? Tá indo na ordem? O Dermival Brito. Acho que Dermival já falou, não, né? Eu só queria tirar uma dúvida com vocês. De novo, boa noite para todos, né? Boa noite. Então, é assim, como teve uma amiga nossa aí da associação, né, do grupo aí, falando que ela mora em São Paulo. Então, daqui a 3 anos ela vai vir, certo? Então, ela já sabe que o terreno dela fica lá, vamos colocar no lote 30, lote 40, mais ou menos. Aí ela vai ter que ir até vocês, para vocês vir lá, mostrar para ela o tamanho do lote para ela poder fazer o cercamento? Sim. Vamos lá, tem pessoas que moram fora, né? Essas pessoas, o trato com elas será diferente. Agora, contudo, a gente tem a grande maioria dos nossos clientes aqui em Conquista. Então, a entrega dessas frações para aqueles moradores de Conquista será feita pessoalmente, sim. Né? Essas pessoas de fora, que a gente tem o endereço delas, sabe quem é que mora fora, o trato será diferente, será administrado de forma extraordinária, né, no caso, pela empresa, tá bom? Então, a gente vai ter esse cuidado em relação a esse morador. Iremos entrar em contato com ele, ver a questão de limpeza, ajudar nessa questão de limpeza, ajudar nessa questão de cerca, né, ajudar no sentido, assim, de proporcionar uma facilidade para que eles possam ter as frações deles cuidadas da melhor maneira possível, né? Temos pessoas, inclusive, de fora do país, viu? Pessoas do Peru, de Portugal, da Holanda, dos Estados Unidos, muitas pessoas de fora do país, que tem uma atenção especial. Sim. Eu estou perguntando porque, vamos supor, eu comprei com vocês e estou pagando a frações. Vamos supor que eu não quero fazer o loteamento agora, agora não quero cercar. Mas futuramente eu quero fazer um muro. Quando o senhor pega o termo de posse, que o senhor assina o termo de posse, o senhor é responsável pela área. Até a entrega de todos os equipamentos, a empresa não vai estar fazendo com o senhor o termo de posse. Assim que a empresa entregar todos os equipamentos, área social com clube, arborização, energia e água, a empresa unilateralmente vai fazer uma entrega de posse com o senhor, porque ela não vai mais tomar conta daquela área. Mas até entregar todos os equipamentos, se o senhor quiser e não quiser mexer na fração, aí é a empresa que vai estar responsável por essa fração até o senhor colocar. Entendendo que não é responsável por limpeza, é responsável por uma situação de invasão, uma situação de cerco, no caso. Entendi essa parte. Eu estou perguntando porque, como eu falei daqui, vamos colocar como eu peguei agora e não quero mexer agora. Então, daqui 2 anos ou 3 anos eu quero mexer. Mas aí, todo mundo já construiu. Daqui 2 anos. Então, aí todo mundo já construiu. Aí eu quero saber o tamanho do meu lote para eu poder fazer meu muro, fazer minha casa. Aí eu posso pegar vocês, para vocês ir lá, para a gente poder medir, ver se está certinho o tamanho do lote para o vizinho ou o outro não pegar, não é isso? Sem obrigação da empresa. Obrigação da empresa fazer isso. Tá. A minha única dúvida é essa. Não, tranquilo. Tá bom? Muito obrigado, hein? Ô, Júlio, Cláudia Santos. Cláudia Santos. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Inclusive, as perguntas vão se esgotando, né? As pessoas me perguntando, vai diminuindo mais
para a gente poder saber. Bom, sobre o chalé, eu tenho minha cunhada, minha sobrinha, o namorado dela, meu irmão também, eu, né? Juntamente a gente comprou, eles moram em Portugal e a gente vai estar tomando a frente. Eu entendi tudo que foi falado aí, a pergunta que já foi respondida. Meu irmão também quer fazer um chalé, foi o que ele não pôde participar porque lá é um fuso horário diferente, né? E já foi respondido aí. A questão também que eu gostaria de saber, eu vou fazer 3 perguntas, né? Uma já foi respondida, que é o chalé. Isso aí, não, agora não vai ter votação, simplesmente só é para a gente fazer um acerto, é uma pergunta, vai ser ata, porque eu acredito que a empresa séria como a de vocês, né, vai ter ata, vai ter assinatura, tudo corretamente, e uma coisa que eu gostaria de fazer também, eu sei que vai ser acordo com o vizinho, poderá ser cerca viva? Eu vi alguns comentários, mas, assim, tudo relatado seria, é melhor, né? Eu agradeço. Cláudia, a gente tem um estatuto aqui, se a quantidade de perguntas não delongar muito, vocês não ficarem muito cansados, a gente pode já começar a ler o estatuto. Se vocês acharem interessante para ganhar tempo, a gente já pode começar a votar o estatuto de forma que seja assim. A gente deixa ele pré-preparado. No dia da Assembleia, a gente só faz votar por unanimidade, votar isso aqui. Mas aí, alguém tem alguma dúvida e quer mudar alguma coisa, pede a palavra de ordem na Assembleia e todo mundo vota novamente. Mas se vocês quiserem já deixar pré-preparado o estatuto, a intenção da reunião é essa, é que a gente possa começar a ler o estatuto após todas as perguntas e começar a votar. Eu quero isso, eu quero aquilo, não é nada definido. Numa segunda ou terceira reunião, a gente define o estatuto todo, e aí a gente já, com a chapa da diretoria, a gente já poder fazer uma assembleia presencial. Nessa assembleia, a gente vota pela chapa, se vai ser chapa única, ou vota pelas chapas que estiverem concorrendo, e pode estar já aprovando o estatuto por unanimidade e seguindo, porque se a gente já deixar um estatuto preparado, a gente ganha muito tempo nesse sentido, no caso. E, mas tem 400 pessoas, aqui só tem 78, eu nunca vi. Vinícius até perguntou, Júlio, seu Google Meet Gap, quantas pessoas? Deu 150. Mas tem 400 pessoas, Vinícius, aparece 90 no máximo. É sempre assim. Então, é igual política mesmo. Política tem 200 milhões com 500 deputados, né, decididos pela gente. Então, é importante, a diferença boa nossa é que a gente está votando por uma coisa que é nossa, que a gente quer com honestidade, com trabalho e com segurança, né, no caso. Sim. Só mais uma perguntinha que eu me lembrei. Assim, eu não sei de que forma perguntar, eu sei que vai mexer com algumas pessoas, né? Eu trabalho à noite, meu esposo também, na área de segurança, então, óbvio que a gente precisa descansar. Compramos, porque eu moro em um condomínio também, que, por sinal, é muito barulhento, pensando assim, num sossego. Eu sei que, por lei também, o som ambiente, né? Eu vi, assim, algumas falácias sobre isso, vai ter área de lazer, eu sei que vai ter regras e tudo, mas, assim, vai ser afastado? Como é que é? A área social é fora do condomínio. Então, assim, só tem que atravessar uma vicinal, né, que é uma rua, é uma estrada na zona rural, e está do outro lado. Então, e vão ter frações voltadas, que talvez virem até pontos comerciais, né, voltados para fora. Então, se a senhora tiver uma fração, a fração da senhora é qual, por exemplo? A minha é 12. Que, por sinal, eu não vi, 12, bem no começo. A senhora pode rever aí, conversar com o Vinícius, para poder trocar um pão mais para dentro, alguma coisa desse tipo, e a senhora vai ter até mais sossego, nesse caso. Agora, dentro do lote. Meu esposo está aqui falando. É assim, a gente vai... É dentro do lote, né? Não, é porque é o começo, meu esposo está aqui falando, eu entendi. Eu vou ver como é que vai ser, mas assim, tudo tá na lei, eu não quero procurar problema com os vizinhos aí, não. Eu só estou perguntando na curiosidade, e depois a gente, né, vai ver como é que vai ficar para o conforto de todos. Eu agradeço. Sim, pronto. Enquanto aos decibéis, né, a gente vai estar vendo na prefeitura, no código de postura, até quantos decibéis a pessoa pode estar usando durante o dia, no caso, né?
E também existe decibéis mais baixos para lugares residenciais, que é o nosso caso. E o mundo está lá, assim, né? O pessoal que pode ouvir uma coisa mais alta, né? Eu agradeço, quero dizer também que a gente tem um outro empreendimento, né, assim, abaixo que a gente comprou bem distante daqui, e não tem, só tem água, o que eles fizeram lá, não tem toda essa infraestrutura que a gente já tem 4 anos nele, né, como a gente não pôde ir para lá por conta da dificuldade de abrir um posto artesiano. E esse daí, em pouco tempo, já está com essa infraestrutura, estou muito feliz, né, é um local bonito, e para minha saúde vai ser ótimo, pelo lugar que eu trabalho, que é muito pesado, para mim vai ser ótimo, e eu agradeço vocês, pelo cuidado e o carinho que vocês estão tendo lá. Vinícius, ele está trabalhando para ouvir isso da senhora, viu, dona Cláudia? Vinícius está trabalhando para ouvir isso da senhora, viu? Vinícius da BV, é porque o trabalho dele é para justamente a pessoa entrar. Ó, ele estava com a fazenda e demorou aí um tempo e só quis abrir o chacreamento depois que tivesse concluído a questão da embada, né? Porque também sem água ele não entregava de jeito nenhum. Porque a gente entende que traz um estado, vamos dizer, até miséria para a pessoa quando vem de empreendimento sem água. Viu? É dificultoso. Outra coisa, você pode abrir um poço e não achar água, que é pior ainda. É bem pior. É o caso de lá, muita gente está abrindo, e pode secar, né? Porque isso aí é lá perto desse chacreamento onde a gente comprou. Só que a gente já tem 4 anos, a gente paga e não pode ir para lá. Tem pessoas que estão morando lá, já teve que puxar energia por conta própria, agora que estão colocando, que é ali no fundo do presídio, né? Lá embaixo. Sim. Mas esse daí saiu mais rápido, e eu tenho interesse, porque onde eu moro, não tem assim aquele conforto devido ao trabalho, né, que eu tenho, que eu faço, então eu preciso de ter o conforto mesmo, como eu estou falando, né? E eu achei aí, estou feliz e estou assim, eu sou uma pessoa da natureza. Agradeço. Isso não é nosso... Isso faz nosso trabalho, isso ainda mais, nem tem mais responsabilidade ainda, né, Júlio? Isso. É muito bonito. Muito obrigada. Acho que é Otávio, Júlio. Otávio. Pode... Tá sem som, Otávio? Tá sem som ainda. Você consegue tirar o dele, não, Luiz? Foi, acho que foi. Foi. Então, como tem algumas perguntas que eu ia estar fazendo, que alguns colegas aí já fizeram. Minha pergunta é simples e básica. Do qual eu ia fazer uma pergunta que um amigo perguntou aí da divisão do terreno. Então, eu entendi, ficou claro para mim. A outra é a distância que nós temos que deixar de calçada, né? E uma outra pergunta direto para o Vinícius, porque eu visitei o local e vi que é um local bem bonito e bem plano. A cerca da água fluvial, como que vai funcionar, no caso? A água fluvial, me perdoe, me lembro o nome, né? Qual o nome? Tiago? Otávio, a cerca, a questão da água, você viu lá que é uma questão, ele é praticamente plano, né? Aquela propriedade. Contudo, existe uma certa inclinação. A gente fez o levantamento topográfico, né? E você pode ir lá no chacreamento, não tem área lá que praticamente, só tem uma áreazinha, a gente tem que ser correto no que faz. Tem uma pequena área lá que empoça, mas acho que deve englobar 2 ou 3 frações lá que a gente vai corrigir, tá bom? Então, toda a área lá, ela escoa, né? Normalmente, ela escoa para aquela avenida principal e escoa para aquela avenida paralela, para aquela rua paralela principal, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sistema na avenida principal, próximo ao final dela, de escoamento mesmo, para não deixar essa água entrar na área social. Esse trabalho já está sendo feito, a planta já foi levantada, tudo que tem que ser feito já está sendo encaminhado. Então, assim, a gente teve a sorte
de não ser uma área muito acidentada, porque isso dificulta, e ao mesmo tempo de ser uma área, não ser uma área completamente plana, o que também dificulta bastante. Então, a questão de escoamento de água é tranquila, não vai ter dificuldade nenhuma em ser realizada, não. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Maravilha. A outra pergunta era a distância que nós temos que deixar de calçada. A distância de quê? Da calçada. A área Vamos lá. construída. A rua ela foi traçada com 10 metros, a principal, se não me engano, é 15 ou 12? A principal a rua são de 10 metros e a principal com 15. Com 15, isso. Esses 10 metros a gente não entrega com, como é que fala, com meio fio, né, com guia. Mas subentende, se a associação quiser lá na frente, dá para fazer o passeio de 1,5 m e a rua de 7. Aí vai ficar por conta da associação. Mas a gente trouxe os mesmos modelos urbanos, né? A gente criou, assim, um rural com características urbanas. Inclusive, a planta que a gente dá entrada na Coelba é rural com características urbanas. Quer dizer o quê? Toda a posteação, essa parte de iluminação, o suporte até para aguentar o fio de internet, a gente vai trazer, né, para vocês. Porque, às vezes, a pessoa faz aquela extensão, poste fio e não aguenta nem o fio de internet, no caso. No caso, a sua cerca lá, Otávio, ela começa do piquete. Viu? Tá. Beleza. A minha dúvida é assim, como o amigo perguntou aí agora há pouco, eu não moro aí na Bahia. Uhum. Por exemplo, ele vai construir primeiro do que eu. Se caso ele avançar um pouco para dentro do meu terreno, com quem eu falo? Não, assim, isso vai, como eu te disse, vai ter funcionários lá dentro fazendo esse tipo de observação, correto? Muito bom. Então, assim, é de responsabilidade, a princípio, da empresa de cuidar disso para você. Tá bom? Maravilha. Pode ficar tranquilo, pode cobrar da gente nesse sentido. Obrigado. Rui Novaes, Júlio. Rui Novaes. Boa noite, pessoal. Com relação ao estatuto, ele não está junto com o contrato, não, né? Sim. Não, Rui, o estatuto ainda vai ser criado pela associação. E é um prazer falar contigo, viu, meu amigo? Eu também tenho. Muito bom falar com você. Né? O estatuto ele é a parte, viu, Júlio? Ele ainda vai ser criado pela associação. A gente tem uma minuta de estatuto aqui que vamos encaminhar. Poderíamos já começar a leitura dele hoje, né? Mas Tudo vamos bem. ver se o tempo cabe, mas ainda vai ser criado. Deixasse, mandasse deixasse ele no WhatsApp. O minuto do contrato passado, do estatuto enviar para vocês. Eu fiz as contas aqui, dá em torno de, se são 500 pessoas, né, 500 lotes, dá em torno de, a 30 dá 15 mil. Né? Eu acho assim que é preciso até a gente conversar com outras pessoas do grupo, assim, durante a semana, para ver se concorda com esse valor logo no início, porque, assim, para não ter problemas lá mais na frente, né? Porque, de repente, a pessoa, vão questionar, é 15, mas está para 30 e tal. Então, é melhor ouvir o pessoal para evitar problema, porque eu, por mim, está tranquilo. Você me conhece, está tranquilo. Mas, para evitar que aconteceu durante a semana aí, o bate-papo do grupo, né? Mas, no mais, eu quero dizer o seguinte, que o chaqueamento aí, eu comprei, estou feliz. Quando você me falou, eu não quis nem ver. Eu vou lá porque eu sou seu segurança mesmo, né? Você vai, o segurança, eu vou lá com você. Mas o rapaz aí é de confiança, é gente fina, é uma pessoa séria, honesta e a gente pode acreditar, viu? Não é puxando saco, não, viu? Mas é também. Viu? Depois eu te passo o valor aí da propaganda, viu? Tudo bem, pronto. Falei demais, vou tocar calado agora. Beleza. Obrigado, Rui. Deixa eu só endossar um pouco aqui, Rui. O valor, como a gente vem falando, ele vai ser votado por vocês, né? Então, a gente pode até começar a ler o estatuto, vocês podem estar fazendo uma votação, já ir mudando, já ir começar a transformar o estatuto de uma forma que vocês queiram. A gente não expõe o estatuto no começo, porque ele é orgânico, vocês que vão votar, então, para não ficar uma coisa impositiva, não correr aquele risco de você ler o estatuto e falar, mas está falando isso aqui, não. A gente vai estar lendo e vocês vão estar
sugerindo, vão estar votando e mudando da forma que tem que ser, né? Então, é importante a gente começar a divulgar o estatuto depois que vocês lerem e derem uma modificada, e a gente já começa a passar de novo, e aí a gente concretiza ele na Assembleia, né? Que vai ser a presencial. Agora é quem, Vinícius? Rapaz, Tiago das Neves já falou? Ainda não. Então é você, Tiago. Boa noite a todos. Acredito que vocês já falaram, mas seria em relação à questão da iluminação, né? Das ruas. Acredito que após os 3 anos, né, que faltam para finalizar a entrega, né, da água e da iluminação, né, a luz, né, da Coelba. Tipo assim, como você falou, acho que foi o Luiz que falou sobre essa questão do perfil, né, que é o perfil que vocês estão trazendo de um loteamento urbano, sendo que vai ser um loteamento de chácara. Vai ter portes em cada rua para poder iluminar? Rural com características urbanas. Então Isso, serão um poste de 60 e 60 metros, no caso. Cada 6 frações vai ter um poste. Show de bola. Então, assim, a gente vai fazer até iluminação de LED, no caso. Vai ser iluminação boa mesmo. E, assim, nós para vocês um conforto e facilidade no corpo, né? Com áreas maiores, né? E é importante que vocês pensarem o máximo de notícias possível para esses sonhos serem concretizados. Com ar limpo, mais sombra, animais e pássaros. Entendi. Outra pergunta, tipo assim, em relação às melhorias, né, que vai ser feita após a associação, né? Tipo, vai ter ciclovia, como é que seria as áreas comuns, né, de convívio para todos, além da parte de lazer e tal. Vai ter ciclovia para quem, né, bicicleta, criança, né, ou então a ciclovia e a parte de pedestre para quem quiser correr, todo em torno da extensão, né, do condomínio, que eu faço trabalho técnico, eu trabalho hoje na Maquita. Hoje eu visitei o Aras Camp Club, né, eles têm uma área, né, em torno do condomínio que eles utilizam para quem vai andar de bicicleta ou então vai correr. Não sei se vai ter essa proposta, né, após a votação aí de como é que vai ser a associação. Tiago, o que o empreendimento vai entregar é aquilo que está em contrato, né? Entendi. A parte de lazer, ela está quase que toda restrita à área social, né? Que seria o salão de eventos. Acho que você tem noção do que é, né? Uhum. Agora, sim, a construção e a administração de futuras instalações no chacreamento é viável, é só a associação se interessar, votar e apoiar, né, e financiar. Então, assim, vai ter o lugar na floresta, né, que são 20 hectares, né, Vinícius? A mata, né, vai ter uma trilha ecológica, assim, o pessoal pode andar dessa trilha, no caso. Show de bola. Eu acredito que toda melhoria será válida, né? Porque acredito que todos vão estar compartilhando no mesmo ambiente, né? E desfrutando, né? Da melhor forma. Mas obrigado pelas informações. Valeu. Ô, Júlio, tem aqui, eu não tenho o nome da pessoa, mas tá aqui Facturation, Grupo Alter. Olá, tudo bem, amiga? Oi, Vinícius e Júlio, é a Ana Célia que está falando. Oi, Ana Célia. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiro eu quero agradecer a vocês o atendimento, nota 10, tanto de Vinícius quanto de Júlio, Rafael, todo mundo. Eu agradeço muito, todas as minhas dúvidas, quando eu precisei, foram tiradas. Mas eu não sei se é uma dúvida, mas eu queria uma informação, na verdade. Vocês falaram aí sobre... Estão me ouvindo bem? Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar. Ah, tá. Então, eu vou começar. Em primeiro lugar, eu sou a Ana Célia, né? Acho que vocês já me conhecem de tanto abusar vocês por telefone, tanto o Júlio quanto o Vinícius. Eu moro aqui no Peru, em Lima, mas sou brasileira, né? Sim, e primeiro eu quero agradecer a vocês pelo atendimento. Sempre que eu precisei tirar minhas dúvidas, sempre fui bem atendida, tanto por o Júlio quanto por o Vinícius, que eu acho que eu abusei bastante Vinícius várias vezes.
Enfim, mas não é nem tanto uma dúvida, é uma pergunta. Eu vi que alguém perguntou aí, mais na frente, sobre a entrega das frações, não? E teria que ter, pelo que eu entendi, ter uma reunião, né? Vai ter marcado uma reunião com todos os vizinhos, todas as pessoas proprietárias para a entrega dessas frações. No caso das pessoas que moram fora ou que não moram em Conquista, como seria essa questão? Tudo bem, amiga? Deixa eu tentar explicar para você. Fechou, estava dando. Opa! Para ativar o som. Estão ouvindo bem aí, gente? A entrega da fração, a gente chama de termo de entrega. Esse termo de entrega, quem estiver fazendo em específico, eu quero pegar minha fração agora. Ela começa a se responsabilizar pela área. Isso quer dizer o quê? Ela que vai ter, se alguém fizer uma cerca, ela fizer a cerca errada, ela que tem que se responsabilizar por essa área, no caso. Se a senhora, por exemplo, não tiver interesse em entrar dentro da área, não quiser fazer nada, não quiser fazer nenhuma benfeitoria, aí a senhora aguarda até a entrega de todos os equipamentos, que aí a empresa unilateralmente faz essa entrega. Mas se a senhora já quiser agora, a gente vai fazer através, como a gente fez o contrato, né? Aí a gente faz assinatura eletrônica, a senhora faz assinatura eletrônica, e aí, se a senhora precisar fazer a cerca, a gente procura uma pessoa para fazer para a senhora já quiser fazer a limpeza, também a gente já pode procurar, claro que aí a senhora vai fazer as prestações de serviço, né? E até pode ver uma pessoa para estar fazendo essa questão de cultivo, se a senhora quiser daí de fora, no caso. Entendi. Então, caso eu queira, no caso, já entrega a fração, eu posso ver com vocês essa questão da manutenção, de cerca, de não sei o quê, de limpeza, e aí o custo eu faço diretamente com vocês, como eu sempre... No caso de uma empresa terceirizada, né? A gente vai encaminhar a senhora para uma empresa terceirizada. Ok. Mas essa questão de, por exemplo, eu preciso que faça uma cerca, eu posso ver com vocês e aí eu pagar diretamente a vocês? Sim, inclusive o pessoal aqui no cartão faz em 12 vezes. Certo, isso era uma... Aí, assim, quem tem a máquina para poder fazer a roçagem, se a senhora quiser que faça a limpeza, para poder já deixar a terra pronta para plantio, e pode ter também alguma pessoa para poder fazer a planta, plantar, né, e irrigar, né, molhar, tem que molhar também. Porque, assim, eu tenho um interesse de construir, mas não é agora, entendeu? Não vai ser não vai ser agora, é uma coisa mais para frente, lá. Mas é deixar cercadinho, né? Eu quero deixar cercadinho bonitinho. Outra coisa que eu queria te perguntar. A questão do condomínio, do mantenimento, né, da manutenção do condomínio. Eu queria pedir a vocês, quando tivesse um valor estipulado, Júlio ou Vinícius, não sei quem é que é responsável por essa parte, passar para mim estar depositando, para mim ver com vocês como é que eu faço, entendeu? Aí... Porque estipular como eu não vou estar presente em reunião, como eu não estou presente, vou estar longe, que eu acho justo essa taxa, eu acho que tem que ser, é válido, e isso foi muito bem explicado para mim no contrato, tanto no contrato como explicado verbalmente, tanto por você, Júlio, tanto por Vinícius, essa taxa, acho que eu vi alguém aí reclamar, e essa taxa foi muito bem explicada para mim, que teria uma taxa, e eu estou de acordo também com essa taxa, só queria saber assim, o valor, quanto seria para estar pagando, quando for realmente começar a pagar. Isso aí, eu acho que vocês me passam a informação, né? Isso, a gente vai passar a informação dos associados, as fichas de associados, para a diretoria da associação, e a associação vai começar a cobrar. A gente quer fazer logo a associação para que a associação cobre. Caso não tenha feito a associação, a empresa começará a cobrar a partir da guarida, no caso. E o valor,
a gente está trabalhando para que seja R$ 30 para dar condição de ter um carro para vocês comprarem os equipamentos para o clube. Não, isso aí eu entendi. A única coisa que eu quero é ser informada quando começa a pagar, né, para me pagar. Eu acredito que, sem associação ou não, após a abertura da guarita. Certo, Júlio. Certo, isso seria minha dúvida. Outra coisa também, quem já quitou o terreno, no caso da gente, nós já quitamos, eu já quitei o terreno. Esse recibo de quitação, eu não recebi esse recibo, eu não tenho esse recibo de quitação. Manda por e-mail, como é? Amanhã mesmo a gente já envia para a senhora, acho que deve ter um ruído aí, mas tem um recibo de quitação, eu passo para a senhora. Certo, porque junho provavelmente eu estou indo para o Brasil e eu vou aí visitar a chácara também. Eu posso também pegar aí esse recibo, não tem problema. Pronto, mas se a senhora quiser digital, a gente pode mandar. Tá, para mim igual, tanto faz. Viu? Minha dúvida é somente essa, como eu moro longe, como eu não estou aí, então essa parte da entrega que eu fiquei preocupada, mas já tirou minha dúvida. Sim, amiga, você chegando da terra, hein? Estou louca para ir. Eu agradeço a vocês pelo atendimento, a responsabilidade, e todas as vezes que eu precisei falar foram muito rápido e ágil, e assim eu estou muito contente, muito feliz, e espero dar continuidade nessa felicidade, né? Graças a Deus. E a gente quer, assim, né, que você chegue aqui e fale, olha, o que eu comprei é o que eu quero, é o que eu quis da minha vida, entendeu? Não tenho dúvida, não. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Joabson Siqueira. Joabson. Oi. Boa noite. Boa noite. Não é Joabson, não. Quem está falando aqui é Romilson, mas é porque eu não, na verdade, eu não tenho dúvidas, tá? Na verdade, eu tenho uma sugestão a dar. Eu acho que até para o próprio andamento da formação da associação, a gente começou com mais de 70 pessoas, já estamos com menos do que 70, né? Isso. Então, assim, só para poder a gente ser mais dinâmico, poderia passar o estatuto para todo mundo fazia suas leituras, eu coloquei lá no chat essa sugestão, mas como não tive resposta, eu resolvi abrir a fala aqui. Então, assim, passava o estatuto para todo mundo, a gente fazia a leitura desse estatuto, quem tiver alguma contribuição para dar, faz o destaque, e na Assembleia, a pessoa já leva a sua dúvida com destaque para aprovar ou não. Porque se a gente for fazer agora aqui a leitura, acho que o tempo está até esgotado para poder a gente fazer a leitura toda do estatuto e ter contribuição para dar, entendeu? Assim, é só uma sugestão, porque eu acho que ficava melhor para a gente aprovar, com todo mundo já tendo conhecimento do que já tem e fazer suas contribuições. Eu não sei o que é que vocês acham. Eu acho que, assim, que está cansado mesmo, Romilson. A gente não esperava tantas perguntas, a gente já estava até com... Eu e Vinícius, a gente fez um cronograma, né? Mas a gente já está vendo que não vai dar tempo ler o estatuto, a gente vai fazer o que você está falando. Agora, porém, a gente prefere fazer uma votação, por exemplo, semana que vem, a gente marcar outra reunião, quarta-feira, por exemplo, para a gente fazer uma... Já como teve muitas dúvidas sanadas, a gente já começar com a leitura, porque a gente já trabalha o estatuto antes da Assembleia, porque a Assembleia a presencial, ela é trabalhosa. Vou dar um exemplo. Por mim, tudo bem. Isso, porque a Assembleia Presencial é trabalhosa, então ela tem que durar no máximo 2 horas. Mas se a gente for fazer votação de estatuto na Assembleia, vai demorar 4, então cansa demais. O bom da Assembleia é o quê? A gente votar na diretoria, aprovar por unanimidade o estatuto já pré-aprovado. Se tiver alguma diferença, alguma situação, a gente faz ali uma votação rápida, né? Que é até interessante nesse sentido. E a gente ganha tempo e não cansa as pessoas, né? Uma coisa que pode ser prazerosa vira cansativa, como você mesmo falou, né? No caso. Isso, concordo. Por mim, tudo bem, não sei os demais. Mas eu acho que essa dinâmica fica legal. Acabou. Isso, fica bom. Então, a gente pode estar terminando hoje com as dúvidas que vocês tiverem.
e às 9, por exemplo, já está dando 9 horas, a gente encerra, e a gente pode fazer uma reunião para quarta-feira que vem, pode ser, Vinícius? Pode ser, por mim tá tranquilo. Pronto, ótimo. Então, quarta-feira que vem a gente faz. Agora, Joabson quer falar, né? Obrigado a vocês aí. Valeu. Joabson. Eu acho que ele tirou a mão aqui, viu, Júlio? Não apareceu de novo? Apareceu? Pode falar, amigo. Alguém quer falar alguma coisa mais, gente? Teve uma amiga nossa que começou, Ana Paula, ela mesmo, começo. Ô, Júlio, a gente... Só um minuto aqui, Vinícius. Deixa a Ana falar um pouco. Desculpa, viu? Está desligado. Estou? É só uma coisa que eu vi no... Opa, desculpa. Pode falar. Quem vai falar? Ana Paula. Ah, então tá. Deixa eu falar uma coisa. É importante para todos nós que hoje estão participando da reunião, a gente ficar atento a tudo que é falado e ler o contrato. Porque o que eu vejo, às vezes, no grupo, é não ler o contrato. Entendeu? É não tirar as dúvidas, entendeu? Porque no contrato tem muita coisa que o pessoal não sabia, mas no meu contrato tem, eu acredito que o contrato de todos são, né? E aí tem aquela polêmica no grupo, entendeu? Então, assim, para todos nós, tudo vai ter assembleia, tem ata, eu trabalho, eu sou assessora política, então, assim, a gente tem que estar atento a todas as palavras, às vezes são palavras desconhecidas, a gente não conhece, a gente tira dúvida, para quando criar o estatuto, não ter, e voltar atrás por causa de 2, 3 que não entendeu o que foi falado. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, porque é um lugar onde a gente vai morar, é onde a gente vai viver, entendeu? E esteja harmonia, para a gente ter paz. Eu também comprei lá para ter um pouco de paz, entendeu? E é só isso, gente. E que tudo dê certo, que Deus abençoe cada um que comprou, e abençoe a administradora, que Deus guia vocês aí para fazer o melhor para nós. Tá bom? Boa noite para vocês. Ela está junto com a gente. A gente tem aqui 9 mãos levantadas. Realmente temos 9 perguntas aqui, ou está passando? Eu vou chamar aqui na ordem que foi levantada, tá bom? Viu? Aí a gente fecha isso. Vamos nos limitar a essas 8 aqui. Porque senão vai extrapolar o tempo e a gente vê a questão do estatuto enviando no grupo, como foi colocado. Joabson Siqueira, a gente está chamando aí pela terceira vez. Tem algum questionamento, alguma coisa, Joabson? Eu vou passar, já que Joabson não está falando. Na última ele consegue. Bora lá. Robson Macedo. Boa noite. Vou tentar ser bem breve e direto. Em relação à definição dessa taxa de condomínio, assim que definir, vocês já vão encaminhar direto para a gente em que forma de pagamento? Boleto? Como é que vai ser feito esse controle de pagamento mensal? Para ter um controle de que todos também possam estar pagando de maneira correta. Boleto, se a associação não tiver preparada até a abertura da guarita, a empresa que vai estar mandando 3, 4 boletos, assim, mensais, né? Até a associação ser concluída. Porque a gente tem receio e a gente não vai aceitar que algumas pessoas desacelerem a associação para não pagar a taxa de condomínio, que acontece muito isso, entendeu? Então, a gente não vai parar a locomotiva, no caso. Entregou, como está encontrado, pegou a guarita e a gente já começa a cobrar. Se não tiver associação, a empresa cobra. Se tiver associação, a associação cobra. O boleto. Beleza. Outra pergunta é o seguinte, porque eu não moro aí em Conquista, mas moro próximo à Conquista, em Tapetinga. Assim, aí tenho interesse em tomar posse, mas não de imediato, né? Aí, assim, quando eu poderia alinhar com vocês, para quando possivelmente eu estivesse indo em Conquista, tá tomando posse, já que para mim, assim, é uma facilidade também, mas não de imediato, mas uma data futura. Até a entrega de todos os equipamentos, a empresa não vai fazer nada unilateral. Assim que a empresa entregar todos os equipamentos, a gente vai entregar essas frações unilateralmente para vocês.
no caso, né? Que é a entrega de posse. Você pode entrar em contato com a empresa, Robson, e agendar o dia que você está vindo em Conquista, e aí lá. Pronto, porque assim, eu tenho interesse. Pronto, é assim, eu vou me organizar direitinho, porque eu estou sempre indo para Conquista aí por questões pessoais e familiares de saúde. Aí, numa data possível que eu for e tiver um tempo assim, até um tempo meu, também um tempo de vocês, que eu tenho que entender também que vocês também têm uma demanda de vocês profissional, e aí eu posso estar lendo com vocês para ver também a questão de cerca, ver também a viabilização com o vizinho, que aí já é uma coisa minha e do vizinho, para que eu possa também estar, realmente, após a entrega de vocês, estar cuidando pessoalmente. Assim, é claro que num prazo, numa data determinada, ou em um prazo até maior, porque eu não vou estar semanalmente aí, ou diariamente, mas a cada um mês, ou cada 15 dias, 45 dias, quando eu puder, estar fazendo a manutenção do lote. Não, perfeito, perfeito. Pode entrar em contato, viu? Ok, muito obrigado, viu? Obrigado, Robson. Janilson Portela. Boa noite. Boa noite, Janilson. É só uma perguntinha sobre a associação e o condomínio. São taxas diferentes ou uma taxa só? Ou uma taxa para ambas? Uma taxa para ambas. É uma taxa só, então, né? É isso. Isso. Essa era a única dúvida minha. Tem um aqui que eu acho que você conhece, Júlio. Rodrigo Maffei. Tem pergunta agora para doer. Vou correr aqui. Tá. Oi, boa noite. Boa noite, Estão Rodrigo. ouvindo? Não, sim. Na verdade, eu não tenho dúvida. Eu queria fazer uma colocação rápida aqui. É o seguinte, eu tenho outro lote de chácara e tal, e comecei a montar minha chácara, tudo. Algumas pessoas já me falaram que, poxa, o seu lote é o mais bonito de todos. Mas por quê? O que eu usei? As árvores que estão no meu lote. Eu estou falando isso por quê? Porque eu ouvi algumas coisas a respeito de limpeza, não sei o quê. Tem muita gente que corta uma árvore adulta para plantar uma árvore para arborizar o lote. E o Belo Vale, eu analiso lá, eu vou todo fim de semana, eu vou no Belo Vale, a verdade é essa. E eu passo a analisar, cada projeto que dá para fazer sem tirar nenhuma árvore, que acaba assim, o paisagismo acaba sendo as árvores que estão presentes. Então, assim, a questão é, pense bem, analisa bem, antes de falar assim, não, eu vou ter que tirar essa árvore. De repente, você adaptando a árvore ao seu projeto, você vai ter um sucesso muito, muito maior. Eu sou engenheiro florestal, eu tenho especialização também, fiz uns cursos de paisagismo, então vale a pena. E uma perguntinha, que essa é interesse particular meu. A previsão da entrega da área social, vocês já têm? O Rodrigo, a gente não pode colocar data, entendeu? Porque, assim, são demandas e todas elas têm uma certa quantidade de recurso a ser empregado. Por exemplo, eu acho que não é interessante entregar a área social e não entregar energia, por exemplo, que eu acho que é algo vital para as pessoas poderem entrar lá, né? Então, tudo será feito em conjunto, né? A área social não vai parar de ser executada a gente está terminando de construir o depósito para guardar o material lá por conta de furto, né? A gente precisa de um depósito bem construído para não sermos furtados em relação ao material que vai ser guardado lá. Então, assim, a área social, a partir de quando começou a construção desse depósito, ela não vai parar mais de ser mexida. A gente tem no prazo o contrato, como eu sempre digo, tem um prazo do contrato, contudo, ela vai estar sempre sendo trabalhada. E junto com isso, a gente ainda tem a questão da Embasa e tem a questão da energia, que eu acho que são essenciais realmente para vocês entrarem no empreendimento. A meu ver, lógico, a gente está aqui sujeito a contestação e a sugestões. A meu ver, é muito mais interessante a gente ter energia e água nas nossas situações do que a área social, né? O que a gente pode ter na área social, por exemplo, são alguns equipamentos já funcionando, em detrimento de outros que ainda não ficarão de fora e que serão feitos ao longo do caminho, né? Ao longo do processo. Então, assim, Rodrigo, prazo específico eu não posso delimitar para vocês. O que eu posso dizer é que não vai mais parar de ser executada a área social. Tá bom, meu bem? Tá ok, muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Sempre. A benção.
Deus abençoe nós. A gente tem aqui mototáxi passageiro. Boa noite a todos aí, tudo bom? Boa noite. Qual é o seu nome, amigo? É André. André, pode falar, André. Rapaz, a minha dúvida é o seguinte, né? A questão ali, pelo que eu vi, assim, pelo que eu vi todo mundo conversando, que vocês têm no contrato 4 anos para entregar tudo, né? A energia, a água da Embasa, que é um projeto que vocês fizeram com a Embasa, né? E a questão da área de lazer, né? Então, isso está dentro do contrato, tem de 4 anos, mas a portaria, pelo que vocês falaram aí, que eu acho que vai ser 2 guaritas, né? Vocês têm um prazo de, no caso, prazo não, né? Vocês vão estar pronto daqui 3 meses, no caso, né? A questão das guaritas. Uma delas, sim, André. Né? A primeira, que a gente chama de Portal Norte, que fica de frente para a social, vai ser entregue no prazo máximo, acredito eu, de 3 meses. Concluída essa, a gente parte para outra. Né? A gente não consegue fazer as duas de uma vez só. Então, a questão da área de lazer, piscina, essas coisas, vocês não podem me falar, André, vai estar construído até o final do ano. Aí vocês não podem falar isso, porque senão não estaria fugindo do contrato. Possa ser que esteja, possa ser que não. Vai estar dentro do contrato, dentro do período que vocês estão dentro do contrato, né? Isso, André. A gente tem um prazo de contrato de execução. Nossa vontade, nosso intuito é entregar antes. Eu vou afirmar uma coisa para vocês aqui. De vez em quando, eu converso com alguns amigos. Quando me chamaram para administrar um empreendimento, o Belo Vale, eu coloquei uma única imposição ao fazer isso, que foi dizer aos sócios que só tirar a retirada depois do empreendimento concluído. O Júlio participou dessa conversa, ele sabe muito bem disso. Então, assim, tudo que a gente arrecada hoje é investido no Belo Vale. Nunca saiu R$1 para qualquer outro benefício particular e privado. Então, o que eu posso afirmar para vocês é isso, né, que a gente vai trabalhar e se empenhar o máximo possível para entregar muito antes do que o contrato exige, correto? Só que, assim, a gente está sujeito a intempéries, a circunstâncias do tempo que a gente não pode controlar. Mas, em termos de vontade e de trabalho, a gente pretende concluir antes do que está em contrato. E na questão, mais uma dúvida que eu tenho, a questão que eu vi o pessoal falando aí, né? É na questão dessa taxa aí da associação, junto com a taxa do condomínio. Eu gostaria de saber a questão assim, esses R$30 aí, vai ser já incluído já a taxa da portaria junto com a área de lazer, ou é um valor diferente? Não, é uma coisa só. É um valor só para administrar todo o empreendimento. Agora, quando tiver o clube pronto, eu acho que a taxa vai ficar um pouquinho mais alta. Isso. Ela vai subindo à medida da necessidade de vocês, e são vocês que vão delimitar o valor dessa taxa. Entendi. Então, quando a área estiver toda concluída, né, no caso piscina, água da Embasa, energia elétrica, aí o valor já não é mais 30, já vai ser um valor tipo 50, 80 ou R$100, né? Aí é que vocês vão fazer o custo do condomínio em si, né, e vão trazer para votação, e todo mundo vai entender, né, que, na verdade, a associação vai trazer para todos quanto é que vai gastar, como vai ser gasto, e aí vocês vão aprovar. São reuniões anuais para poder fazer essa aprovação. Daí a necessidade de ser gerido por vocês, né? No caso. Entendi. A minha dúvida é só essas mesmo. Obrigado, Certo, Deus abençoe. Obrigado, André. Franciele Menezes. Oi, boa noite. Boa noite. Vocês estão escutando ou está mutado? Como? A questão do valor, ele vai ser um valor por proprietário ou por frações, no caso? Frações. Por frações, ok. Porque eu tenho porque não vai ser unitário no caso. Então, por exemplo, eu tenho duas frações, eu vou pagar pelas 2 frações, certo? Isso. Ok. A segunda pergunta é sobre, eu vi no contrato, eu já ouvi sobre o paviamento, né, que pode ser diferenciado dependendo do que for decidido no estatuto, mas também vi sobre a cerca viva no contrato, né? Não vi sobre muro. E eu vi algumas pessoas falando sobre muro. Vai ser padronizado só cerca viva ou vai poder fazer muro e cerca viva? Vai ter uma votação entre vocês, por isso que é importante a maior quantidade de pessoas participarem da reunião, né? Em cima disso, vocês vão votar. Vocês votaram, virou lei, vai ser aquilo que vai ser votado. Então, cerca, quantidade de fio de arame, vocês não votaram no dia da votação. A gente quer trazer para a semana que vem, já começar a fazer a leitura e votação, para que no dia da Assembleia fique mais fácil, no caso. Minha última pergunta é sobre segurança. O
como vai ter os portais, né? No caso, toda a fração vai ser cercada? Vai ser cercada ou... Desculpa, a fração não, mas todo o loteamento por completo, ele vai ser cercado e vai ter os portões, é isso? A fazenda já é toda cercada e vai ter duas guaritas, um portal sul e um portal norte. Em relação a muro, se a associação entender necessidade, aí vai entrar em votação e fazer o caixa para poder fazer esse muro. Mas a empresa não entrega, não. Só entrega cerca. Inclusive, a cerca já foi toda trocada, viu? Terminamos mês passado a instalação dessa cerca nova, então já está tudo, já foi toda, não tem nada antigo lá, é tudo feito em eucalipto tratado e 4 fios, arame liso, já foi toda trocada. Ok. Muito bom, essas são essas minhas dúvidas. Obrigada. Certinho, você. A gente tem só mais uma pessoa aqui, que é a Cláudia Santos. Eu novamente. É porque eu esqueci de... Desculpa, viu? Eu esqueci de perguntar, quando eu comprei lá com meu esposo, eu havia perguntado se, como a gente é a principal, se seria trifásico ali a fase. E foi dito que sim. Eu gostaria de ter essa confirmação pelo projeto que eu tenho com meu esposo lá. Sim, o trifásico vai ser, como falei, rural com aspectos urbanos. Todos os transformadores é o mesmo que tem aqui na cidade. Inclusive um pouco melhorado, né, porque todo ano a Coelba cria um melhoramento, né, e acaba que a gente, se analisar, a gente vai estar com a rede melhor do que a da cidade, no caso. Ok. Muito obrigada. Obrigado, amiga. E Joabson, consegue falar agora? Cláudia quer falar novamente? Pronto, gente, eu agradeço a vocês, agradeço a Vinícius também, a paciência está aqui respondendo, muita pergunta. Agradeço a paciência de vocês por estarem aqui com a gente está aqui para poder criar uma comunidade, vai ser um lugar onde vocês vão estar depositando sonhos, vão estar depositando também sonhos financeiros, aqueles que compraram para vender, porque, querendo ou não, eles são aquela pessoa que vai garantir o sonho de outra, mas eu comprei para vender, mas quem está comprando para usar, então vai ter, acaba que ele está segurando um lugarzinho para o outro, né? A gente fala muito isso, de coração. Então, a gente só tem a agradecer a tudo, né? E quarta-feira a gente vai fazer outra reunião já para leitura e aprovação do estatuto. Aí a gente vai começar, vai abrir a votação e vocês vão estar votando o que vocês querem e não querem. Daí a gente fomentar a chapa, né, no caso, e se o pessoal tiver interesse em fazer parte da chapa, já vai dando contato para a gente poder fazer uma reunião à parte, para a gente definir alguns pontos, né, de como funciona e para que vai servir essa diretoria. Então, até lá, boa noite, viu, gente? Vinícius? Gente, boa noite, viu? Agradeço, Júlio agradece a minha presença, eu agradeço a presença dele, agradeço a presença de todos vocês, agradeço as perguntas, as dúvidas, isso é importante para que seja dirimido e que as coisas venham a ocorrer da melhor maneira possível, tá bom? Boa noite. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira, iremos enviar o estatuto no grupo, para vocês já adiantando a leitura. Uma boa noite a todos. Valeu, meu amigo. Boa noite. Valeu, Rui. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite a todos.